Fala contador, fala contadora, contabilistas do meu Brasil, fala você, MEI, você empresário. Hoje nós vamos falar aqui sobre contabilidade de MEI, né? Será que MEI precisa de contabilidade? Para você que não me conhece ainda, meu nome é André Carvalho, eu sou contador, já venho gravando vídeo para vocês aqui há muito tempo, né? Então por isso, se esse vídeo aqui fizer diferença para você e te levar conhecimento, te ajudar em alguma coisa, deixa teu like aqui, deixa teu comentário, deixa aqui também a tua sugestão de um vídeo que você queira, por exemplo. André, fala sobre esse tema aqui, tem como você falar, a gente vai pesquisar, vai buscar e vai trazer um conteúdo aqui para você, tá bom? Então hoje nós vamos falar aqui sobre contabilidade de MEI. A gente já vem aqui numa playlist, né, dessa mini palestra, são aulas aqui que a gente traz sobre o MEI, que é um tema muito importante, né? O MEI vem passando por diversas mudanças e você precisa ficar atento sobre isso, tá? Então por isso que eu já peço que você entre aqui nas nossas redes sociais, né? Se inscreva lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, se inscreva aqui também no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo grátis aqui para vocês, para que a gente consiga estar levando conhecimento para todo mundo aí, tá bom? Então, depois da vinheta, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, voltamos aqui. Agora estou com a minha tela compartilhada com vocês, né? E a contabilidade de MEI, né, pessoal? A gente ouve muito aquela frase: MEI não precisa de contador. Será que é verdade, pessoal, isso aí? Né? E até certo momento, sim, desde que esse MEI seja uma pessoa muito organizada, seja uma pessoa que realmente tem condições de tocar o seu negócio ali e ter uma condição de fazer uma administração financeira, contábil, né, e administrativa do seu negócio. Tá? Se você une essas particularidades aí, né, une essas vantagens, você, ok, pode sim, de uma forma organizada, controlar ali até um certo ponto a, a estrutura da sua empresa, tá? Mas a gente tem que ver o seguinte, que agora com o advento da FD Reinf, a gente está aqui ó, falando sobre retirada do empresário, né? O que é essa retirada do empresário? Toda empresa, pessoal, a gente tem que entender que toda empresa, ela gera receita e gera as despesas, tá? E essa retirada do empresário, ela pode ser através de duas formas, que a gente está mostrando aqui para vocês. Ela pode ser através da retirada pro labore, tá? Né, ela pode ser da retirada pro labore, que o prolabore ele entra como uma despesa dentro do balanço ali, né? Você pode ver aqui, ó, retirada pro labore, ou então distribuição de lucro. Pode ser feito dessas duas formas, tá bom? Então, a gente precisa entender isso. O prolabore, ele é o salário do empresário, né? O prolabore é como se fosse um funcionário que trabalha para a empresa. E aí a gente tem duas distinções aqui. Se você é um sócio que trabalha na empresa, gasta energia na empresa, você tem que ser um prolaborista, você tem que receber o prolabore. Agora, se você é um sócio investidor, você não precisa de prolabore. Mas nesse caso específico, que a gente está falando de MEI, a MEI não existe sócio, até porque a natureza jurídica da MEI é a natureza empresário, né? 213, desculpa a letra aqui porque eu estou fazendo com o mouse e aí fica bem difícil. 213, dígito 5. Então, o MEI, a natureza jurídica dele é empresário individual. E o Prolabore, ele tem todos os tributos, tá? Você vai pagar INSS, né? Que já é pago no DAS, né? E o imposto de renda pela presunção, tá? Você vai pagar ali esses dois tributos, mas o INSS, como a gente mencionou aqui, já é pago no DAS. Você tem que tirar aqui pelo menos um salário mínimo de Prolabore e tem que ter a separação das contas. O princípio básico da organização financeira, pessoal. Isso aqui é o grande ponto, né? Porque o que acontece hoje? A maioria das empresas e dos empresários, eles misturam tudo, né? Eles utilizam ali a conta da empresa para fazer pagamento da pessoa física, utilizam a conta da pessoa física para fazer pagamento da empresa. Eles não têm essa distinção do que é dinheiro da empresa e dinheiro do sócio. Então, se você não tem essa distinção, automaticamente você vai misturar tudo. E misturando tudo, fica muito difícil mensurar, né, se você está tendo lucro ou prejuízo naquelas operações, né? A gente sabe que o MEI é uma forma de você conseguir ali se organizar e sair ali vamos dizer assim, você vai se formaliza, né? Você sai da informalidade. Mas só que se você não tiver esse controle, desde essa fase que você ainda é pequeno, que você ainda está começando, vai ficar muito difícil.
Então, é o princípio, né? É o princípio da entidade. Você tem que saber o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. André, mas como é que eu faço isso? Muito simples. Você pode estipular um percentual para que você faça uma distribuição para o seu CPF, para a sua conta pessoa física, porque dessa forma você vai conseguir mensurar o quanto que você precisa gerar mais de lucro para essa empresa, gerar mais de caixa para essa empresa, para que você consiga aumentar os seus rendimentos também. Porque aí você coloca uma meta, você coloca princípios e coloca organização. Eu, quando comecei na contabilidade, eu não ganhava nem um décimo, nem do que eu ganho hoje. Mas porque eu sempre tive em mente que eu tinha que tirar o meu lucro ali, a minha retirada para o labore e, consequentemente, a minha distribuição de lucro. Eu não poderia pegar todo o dinheiro que tinha na empresa. Eu sempre estipulei um percentual, é o que eu faço até hoje. Né? Então, essa é a primeira forma de você tirar dinheiro da empresa, através de um prolabore. A segunda forma é através da distribuição de lucros, tá? O lucro, pessoal, diferentemente do Prolabore, ele já é isento de imposto de renda e ele precisa de contabilidade regular, ele precisa de uma escrituração contábil, tá? Ora, se eu não tenho uma escrituração contábil, como que eu vou conseguir mensurar se aquela empresa ela teve lucro ou prejuízo, né? Não tem como. Eu preciso ter uma escrituração contábil. E aí é que muitos empresários pecam. Por quê? Porque eles tiram dinheiro da empresa mesmo sem saber se essa empresa está tendo lucro ou prejuízo. E aí, dessa forma, quando você faz essa retirada sem esse controle, automaticamente a Receita Federal pode entender que tudo aquilo que você retirou é prolabore. E aí ela vai cobrar todos os impostos, tributos em cima desse valor. Tá? Então é muito importante você saber dessas informações. Então a gente tem aqui, ó, prolabore, né? O MEI é obrigado a retirar prolabore? O que a lei diz sobre isso? Vamos ver aqui na lei? O artigo 12 da Lei número 8.212, de 24 de julho de 91, se refere à obrigatoriedade de retirada do salário pelos sócios e recolhimento da contribuição previdenciária. E a Lei Complementar 128 de 2008, microempreendedores também devem retirar prolabore. Olha só que interessante, né, pessoal? Tudo isso está respaldado dentro da lei, né? Então o MEI também, ele precisa tirar o prolabore, né? Mas só que aí a gente cai naquela questão. Tá, mas se eu for um MEI que tenho já um funcionário registrado, eu posso mesmo assim fazer o meu prolabore? Aqui, pela lei, analisando a lei, não teria empecilho nenhum, porque na lei do microempreendedor individual fala que você pode ter até um funcionário. Ele não fala nada e não restringe nada de você ter um funcionário e ter um prolabore. Você poderia ter os dois, que você não estaria descumprindo a lei, até porque um funcionário, você não seria um funcionário CLT, e sim um prolaborista, né? Qual é o valor mínimo do prolabore? Em via de regra, o prolabore não pode ser inferior a um salário mínimo, nem ultrapassar o limite do MEI, tá? Pode ser retirado após o primeiro faturamento da empresa, né? Que é o correto também. Se eu não tenho faturamento, automaticamente eu não tenho prolabore. Então, a partir do momento que a empresa começou a faturar, eu posso já fazer o meu prolabore. Em via de regra seria isso. Mas se a empresa também tiver um capital e ela já quiser incluir aquele prolabore ali para ir gerando essa despesa, pode. No caso do MEI, é mais difícil fazer isso, né? Porque o MEI geralmente inicia com capital muito pequeno, às vezes menor do que um salário mínimo, tá? Então, só para vocês entenderem isso na legislação, que é importante a gente citar também na legislação, né? Lucros isentos no MEI, né? O microempreendedor individual, ele pode tirar esse lucro isento, ó. Então, a gente vem aqui no Perguntas e Respostas, lá no portal do microempreendedor individual. Ele fala o seguinte, a pergunta 176. Como são tributados os rendimentos de titular de empresa optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, na condição de microempreendedor individual MEI, tá? Então aqui, ó, considera-se isento do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário o lucro, tá aqui, ó, do titular de empresa optante pelo regime unificado, né, que é o Simples Nacional, na condição também de microempreendedor individual. Então, sim, o microempreendedor individual também pode distribuir lucro isento de imposto de renda. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação na fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste anual, né, dos percentuais de apuração do lucro presumido, tá? Que aqui
8% para comércio e 32% para serviço. Resumindo, se eu tenho uma empresa de comércio, um MEI de comércio, eu posso distribuir até 8%, né, daquele faturamento mensal como isento de imposto de renda, caso eu também não tenha nenhuma dívida grande na empresa, uma dívida tributária. E posso distribuir até 32%, né, da minha receita como lucro isento naquele respectivo mês, com uma antecipação de lucro, tá? Se eu for um MEI prestador de serviço. Isso aqui está mencionado lá no artigo 15, tá? Da Lei 9.249 de 95, que trata sobre os impostos ali, imposto de renda, contribuição social. O limite acima não se aplica na hipótese de um microempreendedor individual manter escrituração contábil, que evidencie lucro superior àquele limite, né? Então a gente sabe que o MEI ele tem lá um faturamento anual permitido de 81 mil, né? Então, se ele for um MEI prestador de serviço, vezes 32%, ele poderia distribuir de lucro isento aqui, caso ele não tenha uma escrituração, de 25.920, que daria uma média de 2.160 mensal. E se ele for serviço, esse valor diminui drasticamente. Seria só 8%, né? Que dividido por 12 daria R$ 540 por mês. Aí é que vem o grande lance. Às vezes você tem um MEI que fatura 81 mil anual, mas você tem uma despesa, por exemplo, de 10 mil. 71 mil sobrou. Você divide por 12, você poderia fazer uma retirada de 5.916 isento de imposto de renda, né? Um exemplo. Agora, se você não tiver a contabilidade, você não consegue fazer essa distribuição. E você teria que distribuir pelo lucro presumido. Então, é muito importante, né, caso você queira usar esse benefício, você ter uma escrituração contábil mês a mês, né? Uma escrituração contábil fidedigna ali, mês a mês, feita certinho, tá bom? Então, essa é a grande vantagem, tá? Como é feita a escrituração contábil do MEI, né? A escrituração contábil não é apenas livro caixa, tá? Tá aqui, ó, a gente tem a ITG 2000, né? Sobre a escrituração contábil. O que que ela fala? Qual o alcance, né, dessa ITG? Essa interpretação deve ser adotada por todas as entidades, tá? Ele não distingue as entidades, independente da natureza e do porte, na elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação e das outras normas aplicáveis, se houver. Formalidades da escrituração contábil. A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios de contabilidade. Então, a ITG 2000-R1, ela traz isso, né? Que são as normas de contabilidade, tá? Tá lá nos princípios contábeis, né? Então, ele traz isso. Não é apenas fazer um livro caixa, e sim fazer a escrituração contábil fidedigna, né? Ter um balanço patrimonial, ativo, passivo, DRE, né? Ter todas os relatórios contábeis para que você realmente evidencie esse lucro, tá? Então, como é feita a escrituração contábil, né? Novamente, ó, seguindo aqui. Os livros contábeis obrigatórios, né, entre eles o livro diário, o livro razão em forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como serem assinados digitalmente pela entidade, pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, né? Essa aqui, ó, essa aqui não tem mais obrigatoriedade, você registra no ente público se você quiser, né? No caso aqui, a junta comercial. Você pode fazer, de repente, aqui pelo próprio validador do SCD, né? Escrituração contábil digital. Quando exigível por legislação específica, seriam autenticados no registro público da entidade competente, tá? Quando é exigido pela legislação, você pode fazer esse registro. Então, a escrituração contábil é isso, ela tem os livros ali pré-determinados, né? Para identificar esse lucro, para você conseguir ter essa exatidão, tá bom? E aqui ainda vem falando sobre o livro diário e o livro razão, né? Em caso de escrituração contábil em forma digital, não há necessidade de impressão e encadernação de forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela entidade, tá? Então, mais uma norma aqui para você entender a importância do balanço patrimonial, tá? Então, a autenticação dos livros contábeis, ó, tá aqui, ó. A gente traz a descrição normativa do DREI, né? Que é o Departamento de Registro do Comércio, tá? Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. E a instrução normativa fala o seguinte: institui os procedimentos para autenticação dos livros contábeis, né? MEI é empresário individual, ó. Então ele fala, artigo 18A, para os efeitos dessa lei complementar, considera-se MEI
que tenha auferido receita bruta ao ano calendário anterior de até 80 mil, que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo e seja empresário individual. Então, eles entendem aqui, né, que o MEI também, caso queira evidenciar esse lucro, queira distribuir mais lucro para o seu empresário, não tem problema nenhum de fazer a autenticação do livro, fazer o balanço, fazer os registros contábeis, não tem problema nenhum. O MEI ele só tem mais algumas vantagens tributárias, né? E algumas liberações que as outras empresas têm, mas tem as suas limitações também, que uma delas é o faturamento. Né? Assim como o Simples Nacional. Nós, como contabilidade, você como empresário, tem que entender que o Simples Nacional e o MEI, eles são benefícios fiscais, tá, para as empresas, né, para que as empresas dêem o primeiro passo da sua formalização, para que as empresas entrem nesse cenário, né, de empresa, de entender como funciona a sistemática empresarial, a sistemática de tratamento com o cliente, sistemática de controle financeiro, de caixa, para que você tenha esse primeiro contato empresarial do mundo empresarial. Porque muitas vezes você já entrar num regime muito agressivo, você não vai ter ali como absorver esse custo. Então, o MEI ele é como se fosse essa porta de entrada, né? É como se fosse o ensino fundamental para o empresário entender, aprender, nortear isso, para depois ele subir no de grau, ir para o segundo grau, para o ginásio, e depois para a faculdade, que é ter uma grande empresa. Tá? Seria essa analogia, tá bom? Então, a gente tem aqui a autenticação dos livros contábeis, né? Ele fala, ó, serão submetidos à autenticação na junta comercial, né? Termo de abertura, encerramento, e pode ser feita a autenticação também pela ECD, né, pela escrituração digital no SPED. Então, você pode optar aí por uma dessas duas opções, tá? Ele fala aqui da autenticação, que ele traz aqui os modelos da Jusepar, né, lá no Paraná, mas isso aqui também não vai mudar muita coisa, vai ser mais ou menos igual para todos os estados, né? Você vai fazer a autenticação do livro, né? E aqui está a instrução, para você dar uma olhada, ó, a instrução DREI, né? Número 82, de 19 de fevereiro de 2021. A autenticação dos livros mercantis. Ó. O que é ECD, né? Para você que viu aqui essa palavra ECD, é a escrituração contábil digital, tá? Ela faz parte integrante do projeto do SPED. Então, ela também deixa você fazer ali o livro diário, o livro razão, os balancetes, fazer a autenticação pela ECD. O bom é que você elimina a questão da taxa, né? Você não precisa pagar uma taxa lá para a junta comercial para autenticar o livro. Você pode fazer por aqui mesmo, tá bom? Então, você pode fazer do seu cliente MEI aí que quer distribuir um pouquinho mais de lucro, pode fazer. Então, ó, segundo o artigo 3º da IN da Receita Federal 1420, estão obrigados a adotar ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014. Aí tem algumas pessoas jurídicas que são obrigadas, né? Que são as empresas com base no lucro real, lucro presumido. Agora, o Simples Nacional e o MEI é facultativo. Se você quiser entregar pela ECD, você pode também, sem problema nenhum, tá? Então, aqui ele fala de novo sobre a autenticação. A ECD não é obrigatória para a empresa do Simples, portanto, nem para MEI, né? Porém, é facultativo e serve como forma de autenticação. Então, é facultativo. Se você quiser transmitir pelo ECD, você pode, tá? Que o bom é que você acaba aí tendo essa autenticação sem pagar taxa, né? Então, como deve ser feita a contabilidade de MEI e do Simples Nacional? Ó, plano de contas, né? Mínimo 4 níveis, né? Para você que é contador aí, ó. 4 níveis em todos os grupos patrimoniais para gerar o arquivo da ECD, né? Precisa ter pelo menos aqui, ó, o ativo circulante, né? Tá aqui, ó, os módulos aqui, né? Você precisa ter ali contas a receber e tal, né? Tá aqui o plano de contas, tá? Ativo circulante, caixa, banco conta movimento, contas a receber, tá? Tá aqui, ó. Você tem que, ó, a CTG 2001 também define as formalidades de escrituração contábil em forma digital, ó, para fim de entendimento sistemático do sistema público de escrituração, tá? Então aqui você tem todas essas questões. Tá? As demonstrações contábeis também, o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, né? De encerramento de exercício, o livro diário e razão, você precisa enviar. As normas brasileiras de contabilidade também, elas falam sobre isso, tá? Sobre esses lançamentos contábeis. Aqui você vai ter, ó, na NBC, né? 1002, contabilidade para microentidades, tá? Então, ó, como deve ser feita a contabilidade do MEI e do Simples Nacional. Então, você tem que fazer os lançamentos normal. Tá? Aqui é o modelo de sistema, ó.
para você fazer os lançamentos, caixa, serviços de contabilidade, né? Então você tem que ter sempre ali os lançamentos, é feito no sistema normalmente, tá? Isso é muito legal, tá? A partir dos lançamentos, geração do arquivo digital da SCD pelo sistema contábil ou dos livros em PDF para autenticação na junta comercial. Você pode fazer aqui a seu critério. Pode exportar para o SCD, pode autenticar na junta comercial. Como pode fazer a contabilidade do MEI do Simples Nacional? Ó? São atribuições privativas dos profissionais de contabilidade. Quem pode fazer a contabilidade? Quem é a pessoa que pode fazer essa contabilidade e levar esse economia tributária para o MEI? Você, contador. A escrituração contábil de todos os atos e fatos que consiste no procedimento executado exclusivamente pelos profissionais da contabilidade, cuja função é de registrar as operações financeiras, econômicas e patrimoniais de quaisquer entidades por quaisquer métodos, técnicas e processos, tá? Então, tá aqui, ó, resolução CFC de 18 de novembro de 2021, tá? Lucros isentos do MEI, né? A gente já falou, né? O limite acima não se aplica na imposta do microempreendedor individual manter a escrituração contábil que evidencie lucro superior. Então, se você aí quiser realmente distribuir mais lucro isento de imposto de renda, você precisa fazer a escrituração contábil, tá? Mesma coisa no Simples Nacional, tá? Mesma coisa no Simples Nacional. Então, aqui, ó. O balanço patrimonial, ó, e demais demonstrações contábeis de encerramento de exercício devem ser inseridos no livro diário, né? Para que você consiga aí apurar o lucro ou prejuízo. Então, ele traz aqui, ó, configuração do sistema contábil, né? Para você que quer depois aí, de repente, uma mentoria, né, sobre essa questão do balanço, clica aqui embaixo que a gente tem um link aqui que a gente tem um módulo aqui, uma mentoria falando só sobre fechamento de balanço, que são 4 semanas de imersão em fechamento de balanço dentro do teu sistema aí, né? Se você é contador, para você é muito interessante, tá? Então é isso, pessoal, né? Eu acho que deu para entender bem, né? Aqui ele já traz um exemplo, ó. O contribuinte João Pedro esteve em todo o ano calendário de 2021 submetido ao regime do Simples Nacional, na condição de MEI. Exerceu atividade comercial, né, ficando, portanto, sujeito somente ao recolhimento mensal do ICMS e da contribuição para a Seguridade Social. Suponha que tenha obtido uma receita de 80 mil. Considere que teve 20 mil de despesa, incluindo o valor anual de seus prolabores, no valor de 12 mil. Seu lucro, portanto, foi de 60 mil. Considerando que ele não possui escrituração contábil, será necessário calcular qual o seu lucro que pode ser distribuído de forma isenta de imposto de renda. Então, como ele é uma empresa de comércio, olha só como é que ficaria aqui, ó. Lucro passível de distribuição isenta, receita bruta anual da atividade, vezes o percentual de presunção do lucro presumido, que aqui seria 8%, conforme eu falei para vocês. Então, ele teve 60 mil de lucro, mas como ele não tem contabilidade, ele não tem um registro contábil feito mensalmente e registrado, ele só poderia distribuir de lucro isento 6.400. Essa diferença, se ele tirar da empresa, 60 mil menos 6.400, esses 53.600 a Receita Federal pode entender que é um prolabore. E aí ele tem que pagar os impostos em cima normalmente, imposto de renda e tudo mais, né? Então, para você ver como é perigoso, né, você não ter um contador, não ter uma escrituração contábil bem feita. Isso pode te causar um dano terrível, tá? Imagina aí, né, 53.600, se a gente for lá na tabela do imposto de renda, vamos pegar aqui, tabela do imposto de renda, vamos pegar aqui a tabela do imposto de renda para você só ter uma noção de quanto de imposto você teria que pagar, né? Aqui, ó, vamos pegar esse valor, 53.600, dividir por 12, né? Daria um prolabore de 4.466. Você estaria aqui, ó, no 22,5%, né? Vezes 22,5%, 1.005, menos a parcela deduzida de 651,73, você teria 353,27 de imposto de renda para pagar vezes 12, teria que pagar aí quase 5 mil de imposto de renda, né? Então, olha só o tanto que você deixa de economizar aí não tendo uma escrituração contábil bem feita, tá? Então é isso, pessoal. Né? Então, atenção, ó. A isenção do lucro está limitada ao valor resultante de aplicação dos percentuais, tá?
Não se aplica essa limitação se a pessoa jurídica mantiver a escrituração contábil. No caso do microempreendedor individual, a isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação sobre a receita bruta anual dos percentuais de apuração do lucro presumido. Então, é um risco, né, que você está correndo aí em, de repente, distribuir tudo isso aí de forma isenta, achando que está isento, sendo que você teria que pagar o imposto de renda, porque a Receita Federal vai encarar isso como prolabore, até porque você não tem uma contabilidade que evidencie que você pode realmente tirar esse lucro, tá? Então, muito cuidado, é um alerta para você, MEI, para você que está assistindo a gente aqui também, que é contador, para passar as informações corretas aí para o seu cliente, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço demais, tá? Se você está vendo aqui amanhã, quinta-feira, a gente vai ter aqui no canal uma live falando sobre obrigações do empresário, então é muito importante que você, MEI, participe também. Já clica aqui no link, né, já ativa a notificação para amanhã, às 19 horas do horário de Brasília, a gente vai estar aqui numa live trazendo várias informações importantes para você, empresário, tá? Se você quiser saber mais, uma consultoria melhor, aqui embaixo do nosso site também, entra lá e fale com os nossos especialistas, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.